Fala galera, beleza? Aqui no Na Área, hoje a gente vai falar sobre os fósseis, sobre biogeografia, sobre como que é importante fazer uma comparação anatômica entre os organismos, ou seja, a gente vai falar sobre as evidências evolutivas usadas pelo Darwin, pelo Wallace e não somente por eles, mas inclusive as evidências que a gente usa até os dias de hoje para conseguir entender melhor a evolução. Mas antes da gente começar, lembra, senta o dedo no like, compartilha o vídeo com geral e se inscreve no canal, galera. Valeu? Vamos lá? Olha só, quando eu falo de evidências evolutivas, nós temos os chamados órgãos homólogos. Órgãos homólogos têm uma definição bem simples. Quando eu olho para os organismos, eu vou ver lá uma série de estruturas nesses organismos. Então, essas estruturas, elas vão ter uma origem embrionária. Órgãos homólogos são aqueles órgãos que terão a mesma origem embrionária, tá bom? Pensa, por exemplo, no seguinte: o meu braço, a asa de uma galinha, a pata de um cavalo, a nadadeira de uma baleia. Todos eles têm uma mesma origem embrionária, são os membros anteriores, tá? Ah, mas no seu caso é o membro superior. Sim, mas é anterior, tá? Vem antes nesses animais, então a gente vai ter a mesma posição aí, beleza? Então, órgãos homólogos têm a mesma origem embrionária. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a função. Pode ter a mesma função ou não. A função deles não me importa. O que me importa é essa historinha da origem que eles vão ter ou não. Beleza? Então, quando eu estiver falando de órgãos homólogos, eu quero que vocês pensem nisso, na origem da estrutura, tá bom? Pensando nisso, eu vou colocar para vocês uma imagem mostrando os diferentes ossos que formam o meu braço, a asa de uma ave, a nadadeira de uma baleia, ou seja, para vocês terem uma ideia melhor dessa ideia. Então, depois de verem essa imagem, preste atenção no seguinte, olha aqui meu braço. Estão vendo meu braço? Eu tenho meu braço dividido em 3 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, beleza? Pensa lá na asa de galinha, lá do churrascão. Pensou na asa do churrascão? Olha só. Eu tenho lá na asa do frango 3 partes também. Uma primeira parte com um único osso e uma musculatura arredondada na ponta. Depois disso, a segunda parte com 2 ossos, a musculaturazinha alongada. E a terceira parte são vários ossinhos pequenos, muitos fusionados e um dedinho para cima. Não é assim a asa da galinha? Olha aqui, ó, a asa da galinha. Igualzinho a asa da galinha. Nem tão igual assim, mas tem as mesmas estruturas, os mesmos elementos. E se eu fizer uma comparação com a pata de um cavalo, eu vou encontrar os mesmos elementos, as mesmas estruturas. Ah, Quino, mas o cavalo tem 2 joelhos. Na verdade, ele não tem 2 joelhos. Você vai ver ali as articulações do cavalo sendo um pouquinho diferentes. Por quê? Porque o cavalo ele vai usar essa mesma estrutura para se deslocar, só que o que o cavalo usa em contato com o solo para correr não é a pata, não é a mão dele, e sim o dedo dele, tá bom? Tanto que o casco do cavalo nada mais é do que a nossa unha, tá? É a mesma estrutura, tem a mesma origem, que vai proteger ali o dedo. Então aquela pontinha lá do cavalo é uma falange, tá bom? É a mesma estrutura que a gente encontra aqui no nosso dedo. Por isso que a gente acaba vendo mais articulações ali na pata do cavalo. Mas mesma estrutura que a nossa, só que um animal extremamente bem adaptado para correr, principalmente correr em substratos duros, ok? Ele corre em substratos duros, então é um chão mais firme, por isso que teu casco ajuda, menor superfície de contato. Show? Ótimo! E aí com isso eu penso também na irradiação adaptativa. O que seria essa irradiação adaptativa? Olha só, eu tenho um ancestral comum e vários descendentes ocupando diferentes nichos ecológicos, sendo submetidos a diferentes pressões seletivas. Os organismos, ao longo do tempo, vão ficando cada vez mais diferentes, certo? Eles estão em ambientes diferentes, pressões seletivas diferentes, ocupando nichos ecológicos diferentes. Então, a seleção natural vai estar ali agindo, lembra que a gente já viu sobre seleção? Ela vai estar ali agindo de acordo com cada um daqueles ambientes. Então, a partir de um mesmo ancestral, vamos pensar na gente mesmo, mamíferos. Os mamíferos surgem lá no Mesozoico, na época em que os dinossauros eram os grandes
organismos que dominavam o ambiente terrestre, e nós, mamíferos, éramos ratinhos pequenininhos que vivíamos andando por aí à noite. Ainda tem esse detalhezinho, andávamos à noite. A partir desse ponto, a gente tem todas as formas de mamíferos que encontramos hoje. Por quê? Porque houveram vários eventos importantes ao longo desse tempo que foram selecionando mamíferos diferentes em locais diferentes, com características diferentes. Então, eu tenho uma irradiação, eu vou para vários pontos, para várias características. E quando eu olho para órgãos homólogos, eu vejo isso. Por que que o meu braço é tão diferente da nadadeira lá da baleia? Porque para a baleia ter a nadadeira foi uma grande vantagem adaptativa. Então, a seleção natural selecionou os indivíduos lá dos grupos de baleias primitivas que foram apresentando essas patas modificadas em nadadeiras. Lembrando que essas características surgem ao acaso, tá? Então, surgiu lá uma mutação que gerou uma pequena mudança na pata, juntando os dedos, por exemplo. Isso tornou aquela pata mais vantajosa para nadar. Esse organismo nada melhor, se alimenta mais, tem mais energia, se reproduz mais, deixando mais descendentes com as suas características. Nesse caso, os dedos unidos, tá? Então pensa sempre dessa forma. A característica surgiu por uma mutação, o ambiente testou e selecionou. Esse teste a gente vê lá na ecologia, tá bom? Então, a irradiação tem essa correlação direta com os órgãos homólogos. Quando eu falo de órgãos análogos, aí eu vou olhar para a origem embrionária, mas também para a função. Órgãos análogos não compartilham uma mesma história. Eles têm diferentes origens embrionárias. Porém, aqui eu tenho que ter a mesma função, beleza? Então lembra disso. Mesma função. Vamos pensar ainda na asa. Eu encontro lá a asa nas aves. Show, legal, a asa na ave é uma característica importante, relevante. Mas eu encontro também asas em insetos. Então, olha só, pensei lá no inseto. O inseto tem 3 pares de patas. A ave tem 2 pares de patas. Ela é um tetrápode, tá bom? Tem 4 patas. O inseto é um hexápode, tem 6 patas. Só que no caso das aves, um desses pares de patas é modificado em asas. O par anterior se transformou em asas. Já no caso dos insetos, não. Aqueles que têm asa, pensa na barata. Barata voa, tem ser humano que fica normal, né? Ela tá lá andando tranquilinha com as suas 6 patas, de repente se arma toda e pum, abre as asas. 2 pares de asas. Irmão, ela não tem patas modificadas em asas. Ela tem mais apêndices. Ela tem asas adicionais ali. As asas da barata têm a mesmíssima função das asas da ave. Ter asa é vantajoso pra caramba. Ah, é vantajoso, mas a gente não tem asa. Olha só, por que é vantajoso? Lembra que eu falei, as características surgem por mutação. Surgiu a mutação que foi... Várias mutações que foram dando origem lá para a asa. Surgiu isso várias vezes. Quer ver? Surgiu nos insetos. Existem insetos que voam. A gente pode pensar em vários. Surgiu lá no grupo das aves. As aves voam, não todas, mas a maioria delas. A gente inclusive separa as aves em 2 grupos, as aves voadoras e as não voadoras. Surgiu nos mamíferos. Existem mamíferos capazes de voar. Fora se a gente não levar em conta os animais capazes de planar. Não necessariamente voadores, mas que planam. Ou seja, eles estão ocupando um nicho que poucos organismos ocupam. Então ele foge do predador com mais facilidade, ele acessa alimento com mais facilidade. Olha como que é vantajoso, tá? É tão vantajoso que a gente vai associar esses órgãos análogos a uma convergência evolutiva. Por que isso? O que é a convergência? Se a irradiação adaptativa, dá uma olhadinha nessa imagem aqui, se a irradiação adaptativa vai mandar para vários pontos diferentes do processo evolutivo organismos com uma mesma história, a convergência evolutiva ela faz o oposto. Ela manda para um mesmo ponto organismos com diferentes histórias evolutivas. Mas me dá um exemplo melhor, Aquino. Vamos pensar, por exemplo, no formato corpóreo de tubarão, golfinho e pinguim. Tubarão é um peixe, é um condricte. Golfinho é um mamífero. Pinguim é uma ave. E são
os 3 excelentes nadadores. Eles têm um corpo fusiforme ou torpediforme. O que é isso? Eu tenho a região anterior menorzinha e depois o corpo vai abrindo, igual um prego. O corpo deles tem um formato igual ao de um prego, tá? Por quê? Um pouquinho de física, vamos lembrar de física? Ai, que saco, física chato pra caramba. A gente aplica aqui na biologia. Olha só, pressão é igual a força sobre área. Isso significa que, para eu exercer uma grande pressão, eu preciso fazer muita força, o que gasta muita energia, ou ter uma área, uma superfície pequena. É o princípio do prego. A pontinha do prego é pequenininha para que ele consiga fazer uma grande pressão naquele ponto e depois entrar. E é a mesma lógica no formato desses animais que eu falei. Por que isso? Porque eles vão conseguir furar a coluna d'água e nadar gastando menos energia. E a gente pode pensar também em outras situações. Eu falei das asas, falei do formato corpóreo, posição das narinas de animais aquáticos, como crocodilos e hipopótamos. Conseguiram visualizar a ideia da convergência? Eu falo de animais que não têm uma correlação filogenética, animais que não são próximos evolutivamente, apresentando as mesmas soluções evolutivas. Por quê? Porque eles estão em ambientes semelhantes, porque eles estão passando pelas mesmas pressões seletivas. Mas existem outras evidências importantes. Existem os órgãos vestigiais. O que é um órgão vestigial? É uma estrutura que teve função no ancestral, mas hoje, nos organismos atuais, ela não apresenta função. Não é o seu irmãozinho, tá? Não diz que seu irmãozinho não tem função não, tadinho. Mas olha só, quando eu falar em órgão vestigial, o que você vai pensar? Você vai pensar, por exemplo, no apêndice. Ah, mas eu vi que o apêndice tem uma função imunológica. Existe muita discussão sobre as possíveis funções do apêndice, mas a gente tem que pensar no seguinte, olhando para aquela estrutura do sistema digestório, que função ela tem no próprio sistema digestório? Nenhuma. Eu vou poder olhar para o apêndice em herbívoros e ver que ele é essencial para a digestão. A gente vê apêndices bem desenvolvidos em coelhos, por exemplo. Nós temos um apêndice vestigial. Olhando para o desenvolvimento embrionário, os embriões precisam de nutrientes durante seu desenvolvimento. E eles têm lá uma estrutura chamada de vesícula vitelínica, que nutre o embrião durante o seu desenvolvimento. Nós, mamíferos placentários, temos a vesícula vitelínica vestigial. Nós somos nutridos por outras formas e não pela vesícula vitelínica, tá? E a gente pode ficar falando de várias estruturas vestigiais. O cóccix, por exemplo, é uma estrutura vestigial. Ele é o resquício das nossas vértebras caudais. E aí a gente cai num outro ponto interessante, que é o atavismo. O que seria o atavismo? É o reaparecimento de uma estrutura ancestral. Imagina uma pessoa com cauda. É estranho, né? Quando eu falar em atavismo, é essa a ideia. Eu vou encontrar no organismo atual uma estrutura que é presente lá no seu desenvolvimento embrionário, que é presente lá no ancestral, tá bom? Então, a cauda ela não é uma característica nossa, né? Nós não temos, gorilas não têm, chimpanzés não têm, ou seja, os primatas mais próximos atuais não têm cauda, mas é possível encontrarmos indivíduos que venham a nascer com essa característica, tá bom? Então isso é chamado de atavismo. Nós temos também os fósseis como uma importantíssima evidência evolutiva. Por quê? Olha só, quando eu falo de evolução, um ponto muito importante, um ponto crucial para entender a evolução é tempo. Qual a idade da Terra? A Terra tem 4,7 bilhões de anos. Há quanto tempo existe vida na Terra? Há aproximadamente 3,7 bilhões de anos. Então, o planeta surgiu há 4,7 bilhões de anos atrás, demorou 1 bilhão de anos para surgir a vida e desde então existe vida na Terra. Mas a vida macroscópica, como a gente conhece hoje, ela é bem novinha. Vida macroscópica tem apenas 500 milhões de anos. Ainda assim, a gente não consegue observar essa escala de tempo. É difícil para a gente entender essa escala de tempo. Nós vivemos 60, 70, 100 anos. Eu estou falando de milhões de anos. Quantas gerações existem dentro de algumas centenas de milhões de anos, tá? Então, tratar de evolução, a gente precisa entender tempo.
qual é a forma de estudar o passado? Os fósseis. O que são os fósseis? Fósseis são restos de organismos preservados nas rochas sedimentares. Então, a gente vai encontrar ali nessas rochas partes do corpo de um organismo, partes do corpo de um animal, parte do tronco de uma árvore, uma folha. Isso são fósseis. Isso mostra pra gente como que era a vida no passado. E a partir daí a gente tem dois pontos muito importantes. O chamado princípio do atualismo, que é o quê? Os eventos que acontecem hoje são iguais aos eventos que aconteceram no passado. Então a gente pode dizer que o presente é a chave do passado. Estudar as características de um evento no presente e entender como que esse evento poderia ter acontecido no passado. Então eu consigo entender o que acontece com o organismo hoje e o que pode ter acontecido com seu ancestral no passado. Com isso a gente consegue entender, por exemplo, o impacto das alterações de temperatura no planeta ao longo do tempo. Nosso planeta ele passa por vários processos cíclicos de alteração de temperatura. Momentos que ele aquece, momentos que ele resfria. E isso gera impactos muito grandes nas populações, nas comunidades. E a gente consegue estudar isso por meio dos fósseis, tá? Um outro ponto muito importante, a sobreposição de camadas. O que é isso? Como são rochas sedimentares, elas vão se depositando em camadinhas ali. A camada mais profunda normalmente é a camada mais antiga. Então eu consigo fazer uma datação. O fóssil que eu encontro mais profundo é mais antigo que o fóssil que eu encontro nas camadas superiores. Eu tenho uma bacia sedimentar, várias camadinhas ali de sedimentos que foram se depositando ao longo do tempo. O fóssilzinho que eu encontro aqui embaixo, ele tem 200 milhões de anos. O fóssilzinho que eu encontro aqui em cima é mais provável que ele tenha menos de 200 milhões de anos, tá bom? É essa a ideia, isso me dá uma noção de tempo. Eu consigo dizer, por exemplo, que junto com os dinossauros não existiam plantas com flores, porque as plantas com flores têm no máximo 60, 65 milhões de anos. Eu não encontro eles juntos, eu vou sempre encontrar os dinossauros mais profundos do que as flores, tá bom? Então essa é a ideia da sobreposição. Com esses fósseis, usando essa ideia de camadas, a gente chega em alguns conceitos importantes, como, por exemplo, os chamados elos perdidos. Se um determinado organismo é ancestral de outro, o que tem no meio do caminho? E aí eu vou colocar para vocês um fóssil muito emblemático dessa ideia de elo perdido, o Archaeopteryx. O que esse organismo representa? Justamente essa passagem, essas modificações que eu fui tendo no grupo dos répteis, lá nos dinossauros, para chegar nas chamadas aves, que é o que a gente tem hoje. Não só isso, eu consigo usar os fósseis para entender a distribuição dos organismos, a sua biogeografia. Biogeografia é uma coisa do presente e também do passado. Eu vejo a distribuição de fósseis. Por exemplo, eu encontro um determinado fóssil na África e aqui na América do Sul. O que isso quer dizer para mim? Que esse animal, quando estava vivo, ele ocupava esses dois continentes. Lembra que tem a ideia de que a África e a América do Sul formavam uma grande massa continental? A gente pode falar do supercontinente Pangeia, pode falar do Gondwana. Existem alguns supercontinentes aí que seria a união dessas estruturas. Então, ele é uma evidência disso. Não só isso, a gente só encontra marsupiais, tipo canguru, que tem a bolsinha, na Oceania, principalmente Austrália, né, que a gente só lembra de Austrália quando fala de Oceania, mas existem outros territórios. Então, lá na Oceania e aqui na América do Sul, o gambá é um marsupial. Porque um dia eles tinham um corredor de comunicação entre si. Então, foi preservado esse tipo de animal aqui na América do Sul. E lá, como eles se isolaram primeiro, não houve o surgimento dos mamíferos placentários lá, tá bom? Isso são pontos muito importantes. Foram todos eles usados por Darwin e Wallace durante a construção das suas teorias evolutivas. Mas tem um outro ponto. As evidências moleculares. Isso não foi usado por esses autores. Mas quando a gente junta lá a ideia de Mendel, fala de neodarwinismo, de teoria sintética da evolução,
as evidências moleculares são fundamentais. O que eu vejo nas evidências moleculares? Eu consigo ver uma série de marcadores do material genético, eu consigo ver diferenças entre os aminoácidos de uma determinada proteína. Um exemplo bem simples: mamíferos produzem leite, logo mamíferos têm lactase. Só que a lactase de todos os mamíferos não é igual. A minha lactase e a lactase de um chimpanzé é igual, tem a mesma constituição de aminoácidos. Mas a minha lactase e a lactase de um bezerro, elas são diferentes. Elas vão ter constituições diferentes e quanto mais aminoácidos diferentes, maiores são as distâncias evolutivas entre esses organismos. Tá bom, galera? E com isso, a gente vê todo o arsenal de evidências usado para explicar as teorias evolutivas e chegar no consenso que a gente tem hoje da teoria sintética da evolução, tá bom? Então, não se esqueça, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa seu like. Tá com dúvida? Coloca aqui nos comentários que eu te respondo. Valeu, bons estudos!